Greetings and salutations. Cá estamos nós, galera, mais uma vez, e muita gente me pedindo para fazer comentários adicionais e a minha opinião com fatos históricos sobre a situação brasileira em vários âmbitos, inclusive economia, bitcoinização da nossa economia, eventualmente impossível de não acontecer. E como é que a gente chegou na situação que a gente está hoje com relação à cultura dentro do Brasil e a falta do conhecimento que foi não passado à população em geral e que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Obviamente, minha opinião pessoal do que está acontecendo no mundo ou até mesmo no Brasil. A minha opinião pessoal, obviamente, nesse sentido, eu já expressei no outro podcast que eu conversei sobre isso. E eu fui bem claro a minha opinião sobre não ser partidário, mas a realidade dos fatos, ela está na cara e nos resultados, e nós vemos o impacto detrimental, destruidor, terrível de 12 anos ou mais de governo PT. Não é o ideal, não é a idealização do partido, e sim dirigentes que destruíram o país e a educação do país durante 12 anos ou mais. Eu arredondo porque havia já um movimento populista que era seguido e depois permaneceu um movimento populista seguido, mesmo depois de todos os escândalos que derrubaram o governo petista. Mais uma vez, eu não estou tomando partido, mas acho interessante a comunicação de fatos reais, mesmo que você tenha ou não, digamos, como se diz em inglês, algum beef comigo com relação a isso, ou seja, se você discorda comigo com relação à situação que eu menciono, basta você olhar os fatos das ocorrências no âmbito educacional, cultura e o desenvolvimento da ignorância num povo que deveria ser hoje muito mais informado, designorante, se essa palavra não existe em português, que me perdoem, e com um conhecimento muito mais profundo e avantajado em todos os níveis, começando da primeira série na escolinha pública. Eu escolhi um assunto que eu acredito ser importante para que nós possamos comparar duas culturas que mais ou menos tiveram a sua independência, a diferença mais ou menos de 50 a 70 anos entre uma e outra, mas por razões totalmente diferentes, com histórias bem diferentes e com resultados pós-independência bem diferentes. E eu acreditei que para isso nada mais interessante do que explorarmos um pouco o hino nacional de duas nações, a do Brasil e a dos Estados Unidos. Eu, obviamente, sou cidadão americano e nasci no Brasil. Então, eu conheço muito bem os dois lados da história. Começando com o hino nacional brasileiro, eu já vou pular direto para o dia do fico, antes que nós cheguemos aí no Nacional Brasileiro, porque uma coisa eu quero já deixar de cara informada aqui para vocês, o seguinte, que o hino nacional brasileiro não é o hino da independência do Brasil, ok? No século passado, eu nasci em 1964, o hino da independência do Brasil é bem diferente e nós sabíamos os dois. Nós fomos ensinados, crianças da minha idade, de 1964 a 70, 72, nós fomos ensinados os dois hinos, tanto da independência quanto o hino nacional. Então, o que era o dia do fico? O que foi o dia do fico? O dia do fico foi o dia em que Dom Pedro I resolveu dizer que, se para o bem da nação, ele ficaria no Brasil e não voltaria a Portugal. A corte portuguesa queria que ele voltasse para Portugal, para que eles pudessem recolonizar o Brasil, porque a coisa não estava andando da forma que eles queriam. E Dom Pedro
já estava desagradando a corte portuguesa há algum tempo, mas, digamos lá, a história, não é, conta um caminho e eu vou pelo outro, porque na realidade ele tinha uma situação pessoal mais agravante e tinha razões pessoais e financeiras, motivações financeiras para não voltar à corte portuguesa na Europa. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ele resolveu dizer que ficaria. E olhando para trás, eu não tenho muita certeza que benefício que isso deu. Mas vamos em frente. Depois do dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a corte portuguesa. E, obviamente, após ele convocar uma Assembleia Constituinte, organizar a Marinha de Guerra e obrigou as forças militares portuguesas a voltarem para a Europa, ele determinou também uma lei antes das leis, ou seja, antes de qualquer coisa pudesse ser colocada em vigor, tinha que se ter o cumpra-se dele. Ou seja, teria que ter a sua aprovação direta em todas as leis que fossem colocadas em vigor no Brasil. O que acontece é que Dom Pedro fez uma viagem rápida a Minas Gerais e em São Paulo para acalmar a galera da sociedade que estava preocupada com o que estava acontecendo. Obviamente, os barões do dinheiro estavam preocupados que o status quo ia mudar e que eles, obviamente, iam sofrer alguma retaliação da corte portuguesa ou então ter problemas financeiros. No Brasil havia escravidão, como havia na América do Norte. Então é importante notar esse cenário onde Dom Pedro nadava de um lado para o outro. Obviamente, se ele foi até Minas Gerais para acalmar os âmbitos da sociedade que estava preocupada, e a sociedade, digo, aquela que faz diferença e que fazia diferença na época, os movedores econômicos de fatores de dinheiro. Pois é. Então, o que acontece é o seguinte: no dia 14 de agosto de 1822, Dom Pedro viajou para São Paulo para resolver um problema político. Lembrando que naquela época eles ficavam no Rio de Janeiro, ok? E deixou que Dona Leopoldina, que era sua mulher, ficasse no poder durante a ausência dele. Isso era obrigatório, né? Tinha que ter alguém controlando as coisas enquanto ele estava fora, mesmo porque se acontecesse alguma coisa com o cara, alguém tinha que estar no poder. Quando as coisas tinham se acalmado e ele estava seguindo para Santos, chegaram ao Rio de Janeiro as ordens das cortes portuguesas, dizendo que Dom Pedro deveria voltar para Portugal imediatamente. José Bonifácio, que era o colaborador da época brasileiro, deveria ser julgado. Obviamente, eu sabia o que ia acontecer com o cara. Um novo ministério deveria ser criado para colocar ordem na bagunça que o Pedro criou. Obviamente, tudo isso destruía as medidas que ele, Dom Pedro I, já havia tomado para o encaminhamento da independência da colônia brasileira, correto? Então, o que aconteceu? A Dona Leopoldina, a mulher dele, e o José Bonifácio mandaram mensageiros rapidamente se encontrarem, ir em direção a onde eles achavam que ele estaria, que seria justamente no caminho para São Paulo, vindo de Santos, e era na margem ou nas margens do Riacho Ipiranga, ok? É um riacho, beleza? Vamos lá. Isso deve, de alguma forma, se você conhece o hino nacional, ouviram-se vozes, não é? Brado retumbante de onde? As margens plácidas do Ipiranga, não?
Um riacho. Bom, vamos lá. Na realidade, essa história, nós temos várias versões dela. Mas uma das que mais me parece brasileira é a do padre Belchior. E que o padre diz é o seguinte: ele fala que quando os mensageiros chegaram com a notícia dizendo que ele tinha que picar a mula e voltar de volta a Portugal, ele leu os decretos da corte portuguesa. Ele virou pro padre e falou assim: ô padre, e aí, hein? Como é que fica? E o padre, obviamente, político na época, muita força, a igreja católica, muita força, não, estava sempre acompanhando o rei, era normal isso, né? Então o que acontece? O padre virou para Pedro e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, o negócio é proclamar a independência do Brasil, sabe por quê? Senão você vai ser feito prisioneiro das cortes. E aí a porca torce o rabo. Então não tinha jeito. Diz a história que 38 pessoas assistiram esta cena. Então o nosso caro Dom Pedro I tirou a espada aí, que debaixo da luz dessa história vira mais uma coisa meio poética, teatrical. Vira uma coisa que debaixo dessa história vira uma coisa meia poética e de teatro, não é? E gritou a famosa frase: independência ou morte. Isso mostra para vocês mais ou menos como é que foi montada a independência brasileira. De lá para cá, a coisa tem ficado cada vez pior em partes diferentes. Lembrando que a independência brasileira de Portugal não deu ao Brasil, na época, ok, nenhum status diferente de república, não. Ele continuou sendo uma monarquia, com o nosso caro amigo Dom Pedro I sendo o imperador. Ou seja, ele separou lá da corte portuguesa e se tornou o imperador do Brasil. Ou seja, o povo mais pobre, isso eu estou lendo inclusive aqui, essa palavra pobre foi usada nesse conteúdo histórico aqui, não acompanhou e nem entendeu porra nenhuma sobre a independência, que por eles não fez diferença nenhuma. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve igual e a distribuição de renda continuou desigual. Ou seja, a elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I, os tais de Minas Gerais, foi a camada que mais se beneficiou. Então, obviamente, nós já vimos aqui que desde o começo a independência ou morte já não era mais ou menos do jeito que a gente sabe. O hino da independência do Brasil começa com o seguinte: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Lembrando a vocês que no século passado, anos 60 e 70, era normal sabermos os dois hinos, tanto o hino da independência do Brasil, que começa com esse verso, não é? Quanto o hino nacional do Brasil, que também é um outro conto de fadas, digamos assim. O hino nacional, ele começa, e a história atrás dele, hino nacional de Joaquim Osório e Francisco Manuel da Silva, ele começa numa forma diferente, é o que a maioria das pessoas conhece devido hoje
a nada mais, nada menos do que jogos de futebol onde tem o hino. Eu volto a lembrar que hoje em dia brasileiro, na maioria das vezes, ele é patriota se o Brasil estiver jogando futebol e se ele não perder a porra do jogo. Começa assim: ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Era um riacho, ok? Então, é um riacho que ele passou com um cavalinho ali, né? Fácil. Ou seja, margens plácidas dá aquela impressão de ser, nossa, deve ser uma coisa... Não é. E aí diz o seguinte: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Pois é, debaixo das luzes diferenciadas que eu passei para vocês agora, vocês veem que ambos os hinos carregam uma poesia inexistente e se referem a uma realidade absolutamente, que a gente chama hoje em dia de fake. Eu quero fast forward, dar um pouco para frente com relação a um hino nacional que eu conheço muito bem, tanto quanto o do Brasil, ou até mais. O hino nacional americano, chamado The Star Spangled Banner. Star Spangled Banner foi escrito em 1814 por Francis Scott Key. E aí eu vou dar para vocês então como é que foi feito esse hino, porque na realidade ele não foi escrito um hino, ele foi escrito um poema. E Francis Scott Key era um escritor, não só escrevia poemas, mas também escrevia outras coisas, como por exemplo a história da história, ou seja, o que estava acontecendo ao redor dele. Os poemas dele representavam a realidade histórica da época, visando passar para frente o sentimento americano, que na época era uma colônia britânica. Como foi que Francis Scott Key escreveu esse poema em 1814? O que estava acontecendo? Ele conseguia ver os navios britânicos bombardeando Fort McHenry durante a Guerra dos Britânicos e os Americanos de 1812 a 1815. Obviamente já fazia parte da luta americana pela independência e soberania do Estado face à opressão britânica. Naquele dia ele viu aquele bombardeamento e outros historiadores também fizeram a contabilidade do dia de uma batalha sangrenta com todos os lauréis de uma batalha que matou muita gente. E Scott Key, Francis, estava vendo isso acontecer com os próprios olhos, como acontecia. De manhã cedo, com toda aquela fumaceira e aquele bombardeamento dos canhões dos navios e tudo mais, aquela guerra, ele, quando amanheceu, esperava ver o quê? O forte destruído, os soldados americanos que lutavam pela independência americana mortos ou prisioneiros, e a bandeira inglesa de volta no forte em vez da americana. E para surpresa dele, o que foi que ele viu? Ele viu a bandeira americana, the Star Spangled Banner, voando alto. Ele não se conteve e escreveu então o poema. O poema inicialmente foi chamado de Defense
of Fort McHenry. Mas depois foi definido e fundamentado na música e a canção popular de John Stafford Smith, transformado em Star Spangled Banner. Então foi assim que nasceu o hino nacional americano, que na realidade não se tornou o hino nacional americano até 1931. Até aquele momento não existia um hino oficial nacional americano. A tradução para o português fica meio mecânica, porque foi feito mecanicamente, obviamente, mas representa aquilo que Francis Scott Key viu com os próprios olhos em 1814, nessa famosa batalha da defesa do Fort McHenry. Ou diga, podemos ver, pela luz do amanhecer, o que tão orgulhosamente saudamos no último brilho do crepúsculo, cujas listras largas e estrelas brilhantes, através da luta perigosa, sobre as muralhas que assistimos, estavam tão galantemente fluindo a luta. E o brilho vermelho do foguete, as bombas explodindo no ar, deram prova durante a noite que a nossa bandeira ainda estava lá. Ou diga que essa bandeira estrelada ainda acena sobre a terra dos livres e o lar dos bravos, na costa vagamente vista, através das brumas das profundezas, onde a hoste altiva do inimigo em silêncio medonho repousava. O que é isso que a brisa sobre o alto escarpado, como ele sopra irregularmente, meio esconde, meio revela? Agora pega o brilho ao primeiro raio da manhã, em plena glória refletida, agora brilha no fluxo a bandeira da liberdade. É o estandarte estrelado, o longo pode acenar sobre a terra dos livres e o lar dos bravos. Senhoras e senhores, gentlemen, ladies and gentlemen, se você não consegue notar a diferença do porquê que hoje o Brasil é o Brasil e os Estados Unidos é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, a mera nota de como os hinos nacionais foram criados e o porquê. E nesse caso, comparando o hino da independência do Brasil, que foi feito na época da independência, em comparação com o poema de Francis Scott Key, criado durante um momento onde ele via a luta sanguinária e a batalha da independência, ou como parte das batalhas que fizeram a independência e criaram a independência americana, de colônia a país da Grã-Bretanha. Eu acredito que você que vai votar nas eleições, você que vai fazer uma decisão de quem pode e deve ficar no poder, você não tem desculpa nenhuma em votar sem educação. Você não tem desculpa nenhuma em votar por mero sentimento pessoal de raiva ou outra coisa. O seu voto deve ser focado em performance e resultado
real, qual governo vai trazer ao Brasil a possibilidade de sobrevivência em 2022. Eu adianto o seguinte: se nos últimos quase 3 anos de Covid-19 não fosse o governo atual, o Brasil estaria em um caos e pandemônio econômico tão violento quanto outros países que não estavam devidamente assessorados no governo nacional. Não interessa o seu pensamento, a sua responsabilidade deve ser o voto na performance que protege a economia, estabiliza o sistema e tem a capacidade da manutenção do progresso contínuo debaixo das batalhas internacionais de economias, pandemias, etc, etc. A sua responsabilidade é deixar de lado o sentimento sobre uma pessoa ou outra e focar numa coisa só: aonde estaria o Brasil pós-Covid com qualquer outro governo não fosse o governo atual. Fica aí a dica. Muito obrigado, muito boa noite. Thank you very much. Eu espero que você entenda o foco e a lógica da minha mensagem. Have a great night. We'll talk tomorrow. Amanhã, mais um podcast. Não esqueça, vá no Instagram. Vá lá no Instagram e peça todas as apostilas que nós temos, todos os PDFs, como você pode se beneficiar de tudo que nós temos. Conhecimento é poder. E esse conhecimento precisa ser colocado de bom uso. Peça tudo que nós temos lá, inclusive o aulão. Peça informações sobre o aulão que nós vamos dar brevemente nessa semana. E depois o primeiro curso oficial de Biohacking também vai estar lá. Se informe, knowledge is power. Thank you, have a great night.